Criacionismo iorubá. Você já ouviu falar dessa expressão? Como o mundo foi criado segundo a tradição africana, segundo a religião tradicional iorubá? E ainda, a religião dos orixás é monoteísta ou politeísta? Nós acreditamos em vários deuses ou em apenas um deus? E os orixás, eles são deuses? Eu sou o Babalaô Fatokodê Ogunchaki e quero convidar a você a assistir o vídeo de hoje. Agbogbo ma ní tiwo tiwo mo ní ẹjẹ mi ní wo wo gbígbín ẹrù owó pẹ́pẹ́yẹ ọ̀ọ́ ẹpẹ́ kàn ẹpẹ́ pẹ̀ ẹsẹ̀ rúbà yá. Aboru Aboye a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o Templo Ijo Ifá Ogundamedi, a Casa de Orumilá. Hoje falaremos sobre o mito da criação, segundo a tradição africana, sobre a existência de Deus também e sua relação com os seres humanos. Quem acompanha o nosso canal já me ouviu citar alguns Odu Ifá. Odu Ifá são capítulos do corpo literário de Ifá. E no Odu Okaran-Eguntan está escrito que no princípio dos tempos, quando Olodumare, Deus, enviou seu mensageiro à casa dos orixás para avisar sobre o advento de um novo mundo, sobre o mundo material que seria criado então, que é esse que vivemos hoje. Foi então que Orumilá, o grande adivinho, seguindo as orientações do oráculo de Ifá, foi o único que tratou bem o mensageiro de Deus. Orumilá o recebeu em sua casa, perguntou se precisava de alguma coisa, mostrando assim características já humanas, mesmo antes da criação. Foi então esse humanismo de Orumilá que fez com que Deus o escolhesse e entregasse a ele a sacola mágica que continha os elementos que deveriam ser usados pelos orixás na descida do céu para a terra, descida do Orum para o Aie. Bem, uma galinha de 5 dedos, uma corrente, um punhado de terra e um camaleão estavam dentro dessa bolsa. Mas é só no Odu Oturupã, Odu resultante das combinações do Odu Oturupã na direita e Ouari na esquerda, outro capítulo do corpo literário de Ifá, que nós podemos ler sobre o momento da descida dos orixás para a Terra em si, o momento real da criação do mundo em que vivemos hoje. Só um parêntese, o estudo da criação é complexo, porque dá a entender que existe mais de uma tentativa de criação, ou seja, nós vemos fenômenos espirituais que envolvem a criação do mundo em mais de um Odu. Resumidamente, o que eu quero dizer é: não aconteceu tudo em um único momento. São vários acontecimentos, em momentos distintos. Bem, voltando ao mito, em Oturupã, é descrito que os Irumolé, espíritos ancestrais, se penduraram na corrente e de lá deixaram cair a terra sobre o nosso mundo, que era todo de água até aquele momento. Depois disso, a galinha de 5 dedos foi arremessada em direção à pouca terra que existia, e aí, ciscando, ela fez se espalhar e multiplicar a terra sobre a água. E por último, a Laguemó, que é como chamamos o camaleão, foi quem experimentou a firmeza da terra andando sobre ela, fazendo assentar o solo. Ah, babá, mas eu li num livro a história de que o Batalá criou o mundo. Eu também já li livros brasileiros sobre isso. Ah, babá, eu conheci uma história que foi o Dudu que criou o mundo porque o Batalá se embriagou. Eu também conheço essa história, mas isso não está de acordo com as escrituras sagradas. O que eu quero dizer com isso é: para cada mito existe um poema iorubá original, ou deve existir um poema iorubá original que corresponde à história. Resumidamente, os Itã Ifá
são retirados das escrituras originais em Iorubá. Escrituras essas que contam as histórias. E essas histórias que nós lemos aqui no Brasil, em livros ou na internet, elas não correspondem às escrituras originais do povo Iorubá. Até hoje, eu não encontrei versos sagrados de Fá que justifiquem essas histórias que contaram para nós aqui no passado. Histórias essas até bem romanceadas, por sinal. Outra questão interessante é que, pelo que tudo indica, foi o orixá Ogum quem chegou primeiro aqui na Terra, tornando-se assim a divindade mais antiga aqui no plano material. Ogum recebeu a incumbência de civilizar os seres humanos. Já o Batalá, também conhecido como Oxalá ou Orixanlá ou Oxeremabu, foi o artista da criação, criou os seres humanos, ajudou a modelar o universo. Já o Dudua foi o nosso grande progenitor na sociedade antiga, aquele que deu início à linhagem social que temos hoje, nosso primeiro grande patrão, nosso primeiro grande rei. Bem, Orumilá foi o testemunho do Criador, é aquele que está logo ao lado do Altíssimo. Por isso ele é chamado de Eleriquim, que significa o testemunho da criação. E assim sucessivamente os orixás, um a um, receberam suas designações, suas incumbências em relação à humanidade. Outra questão importantíssima que poucas pessoas conhecem sobre a religião dos orixás é quanto ao seu monoteísmo, ou seja, a crença de um único Deus, o que significa então dizer que os orixás, embora sejam seres divinos, não são deuses. Orixás não são deuses. Bem, eles são os nossos interventores, aqueles que suplicamos por ajuda para obtermos a salvação, para obtermos a graça. Eles pleiteiam melhorias em nossas vidas. Mal comparando, eles são os nossos anjos na cultura africana, fazendo uma metáfora, né? Ainda assim, nós temos apenas um Deus único, que chamamos de Olodumare ou Olorum, que significa o Senhor do Céu, aquele que compreende a tudo, que engloba toda a existência. O que eu quero dizer com isso é que Deus não existe, Deus é. Para que vocês compreendam, nós, seres humanos, não somos, nós estamos, pois nossa condição muda com o tempo. Mas Olodumare é atemporal, sua condição é imutável e maior que tudo. Deus não está sujeito ao tempo. Veja bem, ele inventou o tempo. Olorum não está sujeito ao bem e ao mal. Ele criou o bem e o mal. Por isso, nós dizemos que ele não existe, e sim, ele é. Hoje, eu estou aqui na Terra e me encontro na condição de Babalaú, me chamo Ifatokodê Ogunxaquim, como você nem me conhece. Um dia eu não mais estarei aqui nesse plano, ao passo que o Criador não deixará de ser o que é. Ele nunca perderá sua condição. Por isso ele é aquele que é. O Oduifá Osei-Ori nos conta que quando no princípio Deus preencheu-se de si, fazendo explodir toda a sua energia, emanando de forma cósmica inúmeras partículas menores, esse fenômeno é o que cientificamente hoje nós conhecemos como o Big Bang, o grande estouro que teria então dado origem à formação do universo. E você? Já tinha ouvido falar dessas histórias sobre a criação? Responda aqui embaixo nos comentários. Eu sou o Babalaú Ifatokodê Ogunxaquim e desejo a você vida longa, prosperidade, saúde, sorte e sucesso. Que o Criador abençoe abundantemente a você que está assistindo esse vídeo e a toda a sua família. Axéu, Ireu, tudo de bom para vocês aí. Odabol.